Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte. Está começando o Entrevista Especial. Eu te lembro que a cada programa nós recebemos um especialista para analisar os assuntos que estão em destaque nos noticiários. Uma grande falha nos sistemas de tecnologia da informação afetou várias atividades ao redor do mundo, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias, setor de telecomunicações, além de serviços de saúde. Mas o que de fato ocorreu? Vamos entender melhor com o professor Marcelo Lau, especialista em cibersegurança e coordenador do MBA em cibersegurança na FIAP. Professor, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Muito obrigado, Tabata, e vamos realmente esclarecer essas questões aí para os nossos telespectadores. Com certeza, ficaram vários questionamentos, né? Foram levantados, professor, por conta desse ocorrido. A primeira pergunta que eu te faço é: o que de fato aconteceu? Perfeito. Nós sabemos então que o sistema operacional Windows, em algumas versões específicas, foram afetados por um programa de computador de uma empresa chamada CrowdStrike. É uma solução chamada Falcon, que tem como objetivo, por exemplo, detectar ações maliciosas em sistemas. Só que numa atualização ocorrida, infelizmente, esse sistema operacional Windows deixou de funcionar. Então, essa atualização que ocorreu inicialmente em alguns computadores e foi se espalhando ao redor do mundo, atingiu apenas essa característica específica. Então, é muito importante lembrar que outros sistemas operacionais, como Linux, Android, iOS, macOS, não foram afetados. E mesmo o Windows, sem a solução da CrowdStrike, também não foram afetados nessa situação específica. Agora, professor, houve algum tipo de ataque hacker? A gente pode levantar este questionamento ou isso já foi descartado? Até o presente momento, não há informações sobre realmente a condição que tenha levado essa indisponibilidade. Acredita-se que tenha sido uma atualização do Falcon CloudStrike que não foi testada inadequadamente e que resultou realmente essa questão de indisponibilidade. Mas é claro que é importante que aprofundamentos ocorram para que possa se validar essa condição específica. Outra coisa também que se pergunta é, mas o que foi afetado, né? Foi afetado meus dados que estão armazenados em sistemas? Não. O que foi afetado tão só é a disponibilidade que acabou realmente atingindo negativamente usuários de serviços, como foi muito bem comentado. Serviços logísticos, que incluem os aéreos, serviços de saúde, entre outros. E o que foi necessário? Uma série de ações de profissionais de uma maneira manual visando restabelecer esses sistemas paulatinamente, visando o retorno dos serviços à sua devida normalidade. Professor, no Brasil, bancos, fintechs, serviços de saúde privado foram impactados. Como que esse apagão atingiu o nosso país? Bom, todos que viessem a utilizar essa solução até o presente momento deste ocorrido, que estivesse utilizando Microsoft Windows a partir de uma série de versões e o CrowdStrike, foram atingidos. Então devemos aí considerar que alguns grandes bancos realmente, infelizmente, foram atingidos, mas isso não atingiu os sistemas, por exemplo, de conta corrente, de empréstimos. Então, para aqueles que imaginavam assim, meus dados ainda estão ou estavam íntegros, algo foi modificado, pode ficar tranquilos que realmente esse tipo de condição não há preocupação para o presente momento, mas devemos também alertar que empresas que não foram afetadas não usam essa solução da CrowdStrike. Isso significa que elas estão inseguras? Não. Sendo uma empresa de segurança e ela oferece um serviço de segurança, eu até digo para os meus alunos, quando o remédio é em excesso, ele vira veneno. Então, essa foi a condição que infelizmente ocorreu. Um produto de segurança acabou gerando indisponibilidade, que nós até dizemos que é um dos três pilares da segurança de informação. Infelizmente, isso não foi atendido nessa condição específica. Incidentes como esse que ocorreu, eles podem ser, digamos assim, fatais para o mundo? Certamente. Imagine que um incidente desse ele possa afetar futuramente um sistema de tratamento de água.
ou um sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Ataques cibernéticos como esses já aconteceram no passado, já se falando em ataques cibernéticos. Nós temos um caso bem interessante que afetou os Estados Unidos anos atrás, afetando uma empresa chamada Colonial Pipeline, onde, em função de um ataque de sequestro de dados, combustíveis não foram enviados de uma costa a outra dos Estados Unidos, gerando inclusive aumento no valor de combustíveis. Mas se nós falarmos de uma situação mais próxima, uma pessoa que esteja sendo tratada numa unidade de terapia intensiva, realmente um ataque como esse pode vir a comprometer vidas humanas. Então, uma das preocupações que existe sobre este caso que ocorreu é que, se nós não tomarmos cuidado sobre o ambiente cibernético, que ele vive interconectado, ele pode futuramente gerar estragos que podem levar a humanidade, literalmente, à Idade da Pedra. Nossa, é muito sério, né, professor, esse assunto. Só que tem como prever esse tipo de pane? Bom, prever não, infelizmente, mas entendo que há medidas para evitar que isto tenda a se concretizar. Então, testes que sejam realizados antes da instalação de atualizações em sistemas, visando as consequências dessas atualizações, é uma das boas práticas. Outra forma também é pensar no contingenciamento de sistemas para outros que consigam suportar condições como essa. Se o que aconteceu aqui atingiu os sistemas operacionais Windows, será que nós podemos levar em consideração como contingência alguma outra plataforma operacional que continue atendendo os nossos sistemas, que não seja aquela que seja eventualmente afetada? Então, certamente isso vai gerar outros protocolos que futuramente serão adotados. Outro ponto importante: essa solução, Falcon Strike, ela tende a atuar sobre sistemas visando proteger os ambientes contra infecções. Com o advento da inteligência artificial, também devemos tomar muito cuidado na adoção dessas tecnologias, já que no futuro elas podem tender a tomar ações automatizadas que, em algum momento da vida, isso pode colocar em risco a vida de seres humanos. Portanto, a adoção de medidas, práticas e políticas quanto ao uso da tecnologia são essenciais para a boa saúde e manutenção da vida dos cidadãos sobre a Terra. Agora, professor, se há possibilidade de acontecer mais falhas globais como essa, como o senhor mencionou, o senhor disse também que não há possibilidade da pessoa física perder algum dado bancário, por exemplo. Tem como nós nos protegermos, mesmo que a gente não tenha esse risco de perder algum dado que esteja na nuvem ou algum dinheiro, algum registro bancário? Mesmo assim, é importante se proteger? Tem como fazer um backup e que isso esteja de forma garantida ali? Vamos imaginar que essa situação específica que atingiu esses sistemas foi uma atualização de um produto de segurança sobre um sistema operacional. Quando nós utilizamos um computador, ele vive conectado a uma rede de computadores e, portanto, atualizações são comuns elas serem realizadas de uma maneira automatizada. Então, é quase impossível para o cidadão ele evitar que um computador no futuro, caso ocorra uma atualização indevida, que seu sistema venha a parar. Agora, o Brasil, não sei se todos os telespectadores sabem, ele é o segundo país no mundo em governo digital. Ele só perde para a Coreia do Sul em termos de conectividade. Se nós hoje somos usuários de dispositivos informáticos, grande parte das informações estão na palma da nossa mão. Ou seja, os nossos documentos, as nossas informações sobre vacinas, acesso a informações públicas do governo e, por que não, também dados bancários. Hoje, nós não conseguimos mais manter numa folha de papel, como era antigamente, quanto nós tínhamos de extrato todos os dias. Então, numa situação cibernética, que os sistemas estão interconectados, mesmo que você faça backup dos seus dados, hoje os seus dados são representados por zeros e uns, bits e bytes. E isso está em sistemas, ou estão em sistemas, que podem estar dentro do seu próprio país ou em países alheios. Então, num mundo interconectado cibernético, nossa pouca como agora precisa de governança ou acesso adequados. Professor, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e tirar todas as dúvidas.
Eu que fico muito grato, Tabata, e espero realmente não ter que retornar a falar de algo até mais grave que possa vir a acontecer no futuro. Muito Assim a gente obrigado. espera. Muito obrigada. O Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, o Jornalismo Hit TV. Até mais!